Olá e seja bem-vindo, bem-vinda ao canal. Hoje é quarta-feira, mas estou gravando vídeo de terça, que é Inteligência Emocional e a Arte de Educar Filhos. E no último vídeo nós falamos um pouquinho sobre os efeitos nocivos dos conflitos conjugais na vida dos filhos e eu prometi para vocês que hoje eu ia trazer soluções, porque da vez passada só falei de problemas, né? Quem assistiu o vídeo deve ter ficado, minha nossa, estou fazendo tudo errado, ferrei com a vida do meu filho. Mas não, hoje nós vamos ver algumas soluções, tá bom? Então, como você pode proteger o seu filho dos efeitos negativos e dos conflitos conjugais? Eu sei que pode vir de repente na cabeça, assim, os conflitos fazem muito mal, independente de eu estar casado, de estar separado, de estar divorciada, os conflitos conjugais fazem mal ao meu filho. Então, o que eu posso fazer? Eu vou eliminar os conflitos. O autor fala que não é legal fazer isso, porque se você faz isso, o que acontece? Primeiro, que você não vai estar dando esse exemplo para a criança de como resolver conflitos. Então, de repente, a criança vai crescer com uma noção, com uma ideia de que pai e mãe, eles não têm conflitos, eles se entendem sempre, tá tudo certo, né? Eles são unidos o tempo todo e nunca discordam. Isso não existe, né, gente? A gente sempre vai discordar de alguém, de algo, de uma ideia, de uma razão. O que nós precisamos fazer, então? Não é eliminar conflito, é saber resolver o conflito. Se você consegue colocar em prática essas ferramentas de inteligência emocional dentro do seu casamento, o que vai acontecer? Você vai melhorar e você vai melhorar o relacionamento não só com o seu filho, mas também com o seu cônjuge. Melhorando o relacionamento com o seu cônjuge, o que acontece? Você vai estar dando exemplo para o seu filho de como ele deve agir quando essas situações surgirem na vida dele, porque vão surgir. E aí, como é que seu filho vai agir? Vai sair brigando? Vai sair batendo? Vai fechar a cara e não vai brincar mais porque entrou em desacordo? Não, você vai dar o exemplo de como que ele deve fazer isso. Então, primeira coisa, trabalhe a emoção em seu casamento. Hoje nós vamos falar mais sobre relacionamento conjugal do que propriamente com os filhos, mas que afetam diretamente os filhos, tá bom? Todas essas ferramentas que nós já falamos aqui até hoje, sobre ter empatia, sobre entender o porquê que a pessoa está agindo daquela forma, né? Tudo isso nós vamos aplicar também com o cônjuge. Eu sei que é muito mais fácil aplicar com o filho, pelo menos para mim. Para mim é extremamente mais fácil aplicar com o filho. Quando meu filho, minha filha faz alguma coisa, eu olho aquilo, eu já consigo ter empatia. Quando o meu cônjuge faz, eu não consigo. Eu olho aquilo e falo, gente, tá com quase 40 anos nas costas, pelo amor, não vai mudar nunca. Né? Para criança é mais fácil, porque a criança tem toda uma vida pela frente, tá aprendendo, é você que tá ensinando. Aí eu olho e falo, nossa, se a criança fez isso é porque eu ainda não ensinei direito, é porque eu tenho que falar de uma outra forma. Agora, quando é o cônjuge, eu falo, meu, não aprendeu ainda? E não deve ser assim, gente. A gente deve aplicar essas mesmas ferramentas dentro do nosso relacionamento com o cônjuge, principalmente. Então, o autor ele fala para nós que o trabalho de preparação emocional ele protege não apenas os filhos, mas também o seu casamento. Olha que legal. Deve ser mais fácil para os pais dedicarem atenção e tempo e energia emocional aos filhos quando eles são bem casados. Quando você não tem essa dificuldade com o seu cônjuge, vai ser mais fácil você lidar com as emoções dos seus filhos. Uma mãe, ela afirmou que depois que começou a ajudar o filho de 2 anos a identificar o que ele sentia, ela tornou-se mais consciente das próprias emoções. Então, olha que legal, você ajuda o outro, você educa a emoção do outro e ao mesmo tempo você se educa. Você se conscientiza. O que eu tô sentindo agora? Eu tô sentindo raiva, então agora não é a hora de eu tentar ter empatia pelo meu filho, porque eu vou fazer, né, burrada. Deixa eu me acalmar primeiro. Quais são os sintomas, né? Quando eu fico com raiva, eu fico roendo unha. Tem uma mãe que ela relata que quando ela começava a morder o maxilar, ela percebia que ela estava no limite, que depois disso ela ia fazer alguma coisa que não ia prestar. Então preste atenção nos seus sintomas, naquilo que acontece com o seu corpo fisiologicamente, para você perceber o que você está sentindo, tá bom? O autor, ele coloca de uma maneira, eu achei até meio engraçado, né? Ele fala que existem 4 coisas que a gente pode fazer ou a gente faz dentro do nosso relacionamento conjugal que pode acabar com a relação. E ele chama essas 4 coisas de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele fala, evite os 4 cavaleiros do Apocalipse.
Quais são esses 4 cavaleiros? A crítica, o desdém, atitude defensiva e obstrucionismo. E eu vou falar brevemente de cada um. O primeiro, a crítica. O que chamam de crítica, diz o autor, são os comentários negativos sobre a personalidade do parceiro, em geral num tom que atribui culpa. Ele fala que não é para você confundir crítica com queixa. O que é uma queixa? Uma queixa é referente a uma determinada atitude. Você chegar e falar para a pessoa, olha, aquilo que você fez não foi legal, eu não me senti bem sobre o que você fez. Por exemplo, né, quando você gasta esse dinheirão com roupa, o marido falando para a esposa, eu fico preocupado com as nossas finanças. Isso é uma queixa. O que seria uma crítica? Como você pode gastar todo esse dinheiro comprando roupa, sabendo que a gente tem um monte de conta? Você foi muito fútil e egoísta, ou seja, você está atacando a personalidade da pessoa. Quando você fala, você é isso, você é aquilo, ou seja, você não está tentando resolver problema nenhum, você apenas está atacando a pessoa. Aquilo não vai levar a nada, né? Então, isso é a crítica. Muitas vezes a crítica, ela expressa frustração não declarada e ira não resolvida, ou seja, coisa que você vem guardando, que aconteceu, que você não resolveu, e daí de repente você solta tudo em cima da pessoa e você começa a atacar a pessoa. Por quê? Por causa de um monte de coisa que já está acumulada. Então, o que é o ideal? Você pegar cada situação separadamente e ir resolvendo aos poucos, quando você estiver bem emocionalmente, tá bom? Quando a mulher faz uma reclamação e o marido não reage como ela espera, inevitavelmente a raiva dela se transforma em crítica. Então você fez uma reclamação, só que seu marido não entendeu, não reagiu, aí aquilo se transforma em crítica, né? Segundo cavaleiro, o desdém. O que é o desdém? A pessoa com desdém, ela tem pensamentos depreciativos, do tipo, meu marido é ignorante, minha mulher é repulsiva, meu marido não presta, é um idiota. Entre os sinais que indicam ter sido o casamento contaminado pelo desdém, há insultos, xingamentos e as formas hostis de humor, como o escárnio e a ridicularização. Então, se você está em dúvida se existe isso no seu casamento, esses são os sinais, tá bom? Se há insultos, xingamentos, independente de ser na frente dos filhos ou não, né? O desdém, ele se instalou no seu casamento. Quando você se pegar pensando em como insultar seu parceiro ou vingar-se dele, imagine-se apagando essas ideias. Ele está te dando aqui umas ideias, né? Imagina você escrevendo numa lousa tudo o que você pensa do seu parceiro. Ele é besta, ele é burro, ele é idiota, ele não sei o quê, ele não me dá atenção, ele... Enfim, escreve tudo mentalmente. Ou se você tiver um lugar para escrever, pode escrever isso mesmo. Pega um lápis, um papel e escreve bem grande, assim, tudo que você sente, despeja essa raiva e depois você pega e apaga, tá bom? Você vai se sentir bem melhor depois. Existem várias outras técnicas que você pode aplicar, né? De você se lembrar por que você se apaixonou por essa pessoa, por que você tá junto com ela, quais são as qualidades dela, né? Isso talvez acalme um pouco os ânimos. E ele fala também, né, de você pensar, isso não é bom no momento, mas as coisas não são sempre assim, não é verdade? Existem coisas boas, não existem só momentos ruins. O desdém pode acabar com a admiração e os pensamentos afetuosos. Imagina uma pessoa que vive te xingando, que vive te humilhando, ridicularizando, escarnecendo de você. Isso vai diminuir o sentimento bom que você tem por ela e vice-versa. Então, isso é muito perigoso. E ele fala que um cavaleiro segue o outro. Primeiro vem a crítica, depois o desdém. Depois vem o terceiro cavaleiro, que é a atitude defensiva. Depois do desdém vem a atitude defensiva. O que é? É uma parte muito prejudicial ao casamento, porque os cônjuges não escutam um ao outro quando acham que estão sendo atacados. O que acontece? Tudo que você fala para o seu cônjuge, ele acha que é contra ele, ou o que seu cônjuge fala contra você, você já acha que está te atacando. E aí, o que você faz? Quando você acha que alguém está te atacando, automaticamente você fica na defensiva, você não escuta mais o que a pessoa está falando, mesmo que seja uma reclamação legítima que de repente poderia te ajudar se você mudar a sua atitude, melhorar o seu relacionamento, só que você não escuta mais,
né? Perceba se isso acontece com o seu cônjuge. De repente você começa a falar e o seu cônjuge fica na defensiva, fica te atacando, né? Se você tá na defensiva, você ataca. Então já aconteceu aqui em casa também. Uma vez cheguei pro meu marido, uma das vezes que eu me lembro, né? Cheguei e falei pra ele, ó, tá acontecendo isso com o nosso filho, que era um problema que estávamos tendo assim que ele entrou na escola, que ele voltou falando palavrão, que ele voltou batendo nos irmãos, e enfim. E aí na hora que eu falei pra ele, ele falou, será que não tem alguma coisa que você tá fazendo de errado? Né? Tipo assim, nem parou pra pensar no problema, já me atacou. E aí o que eu fiz? Retruquei. Mas você também não dá atenção, você não escuta o que eu falo, e aí não resolve conflito, fica com raiva um do outro, então não é legal. Eu citei pra vocês uma vez, mas já aconteceu várias e várias vezes. Então quando eu tava lendo isso daqui, eu pensei, vixe, isso aconteceu muitas vezes no meu casamento, talvez esteja acontecendo também no seu. Por que eu tô citando exemplo meu? Porque de repente quando eu falo, você pensa, nossa, isso não acontece com ela, né? Ela tá lendo aí porque tá no livro, mas acontece comigo, não acontece com ela. Sim, acontece comigo, gente. Acontece várias vezes, mas o que é o importante? É você identificar o que está acontecendo para você mudar a sua atitude, porque senão vai por um caminho que não tem volta, né? E ele fala, depois da atitude defensiva vem o quarto cavaleiro, que é o obstrucionismo. O que é o obstrucionismo? Quando vocês não conseguem mais chegar numa trégua e daí você nem responde mais. Ou o seu cônjuge não responde mais. Aí vira uma porta, vira uma parede, né? Você tá falando, a pessoa nem responde mais. E ele fala uma coisa interessante, que os homens que foram entrevistados, né? Achavam melhor ficar mudos para não aumentar a tensão. E eles também não achavam que essa atitude despertava mais raiva ainda nas parceiras deles. Eles achavam que era um solo neutro. Ah, se eu ficar quieto, eu tô neutro e daí, né, vamos diminuir a tensão. E não é o que acontece. Quando a mulher tá falando e o homem não fala nada, a mulher fica mais irritada normalmente, né? Principalmente se ela não tiver consciência do que tá acontecendo. Então é muito importante você perceber tudo isso. Administre o seu conflito conjugal. A ideia é administrar o conflito conjugal para que os filhos não fiquem enredados nos problemas. E aí nós vamos falar um pouquinho de filhos. Não use o seu filho como arma em seus conflitos conjugais. Eu vejo isso muito acontecer em casais que estão separados, né? E aí a criança fica no meio e os cônjuges ficam jogando, usando o filho no meio do conflito conjugal. Isso é terrível para a criança, gente, é terrível. Os pais com raiva um do outro também podem tentar ferir-se mutuamente às custas do sentimento dos filhos. Para isso, podem trocar acusações prejudiciais, verdadeiras ou falsas, não importa, está prejudicando do mesmo jeito, ou pedir à criança que tome partido nas disputas conjugais. Gente, o seu filho, ele não pode ficar no meio das disputas conjugais, ok? Independente de você estar casado, de você estar divorciado, não coloque seu filho no meio da disputa. Tá bom? Ah, e a sua mãe tá fazendo isso, ela é uma irresponsável. Ah, seu pai não pagou a pensão de novo, seu pai não sei o que. Não faça isso com seu filho, gente. Isso daí é assunto que é referente a você, o seu parceiro ou seu ex-parceiro, seja o que for. Não, seu filho não tem nada a ver com isso. Tá bom? Seu filho não tem nada a ver que a mãe fez isso, que o pai respondeu mal, que um é irresponsável, que o outro não cumpre. Seu filho não tem nada a ver com isso. Tá bom? Inclusive isso me lembra uma história que eu achei muito interessante. Uma mãe, ela engravidou, né? E aí o pai se escafedeu. Sumiu pelo mundo, nunca deu sinal de vida, nunca pagou pensão, não conheceu a criança, nada. O que aconteceu com essa criança? Nasceu um menino. Essa mãe, ela nunca falou mal do pai. Ela inventou uma história, disse que o pai morreu. E aí diz que ela falava bem do pai o tempo todo, falava que o pai era estudioso, falava que o pai era, não sei se inventou até que era um engenheiro reconhecido e não sei o que, e falava tantas qualidades do pai daquela criança que aquela criança cresceu querendo ser igual ao pai fictício que a mãe tinha inventado. E ela nunca contou que o pai não tinha morrido, que tinha abandonado o filho. E esse filho se transformou numa pessoa do bem, que estudava, que buscava, porque queria ser semelhante ao pai que tinha falecido antes dele nascer. Olha só que loucura.
Eu não sei te dizer até que ponto isso é bom ou não, você mentir dessa forma, né? Não sei até que ponto que isso é uma mentira prejudicial, mas o fato é que fez bem para a criança. Ele nunca ficou sabendo que o pai não deu atenção, que o pai não pagou pensão, que o pai não queria saber da existência dele, né? E teve um bom exemplo de pai que a mãe inventou. Então eu sei que pode ser difícil muitas vezes você falar bem do seu cônjuge quando você tá com raiva dele e você chegar e falar bem pro seu filho, falar não, seu pai, ele teve essa atitude, mas ele é bom, ele tem qualidades, ou olha, sua mãe, ela fez isso, mas ela faz tão bem para nós, ela já fez isso e aquilo, e fazer a criança enxergar o lado positivo do pai, o lado positivo da mãe, porque isso vai fazer mais bem para a criança do que mal, tá bom? Aliás, não vai fazer mal. Vamos lá então. Quando os pais têm por hábito envolver a criança nas suas desavenças, ela pode, de certa forma, sentir-se responsável pelo conflito familiar e, portanto, responsável por acabar com ele. Olha só que loucura, a criança se sentir responsável por você não ter dado certo com seu cônjuge. Ela pode levar esse peso para ela. Gente, isso é tão forte, é tão forte. Todos os depoimentos que eu vejo de crianças, né, que hoje são adultos e que pais se separaram, não são bons, não são bons. Esses dias eu estava vendo depoimento de uma pessoa extremamente bem-sucedida, um homem que já está com mais de 40 anos hoje em dia, reconhecido e tal, e ele contando que quando o pai e a mãe se separaram, para ele foi uma dor imensa, isso que ele já tinha 12, 13, 14 anos, ele fala que o pai dele era o melhor amigo dele, e ele se sentiu abandonado. Olha só quanto tempo, com 12 anos o cara já tem mais de 40. E ele ainda sente essa dor, e na hora que ele começou a falar sobre isso, o olho dele encheu de lágrima. E ele não pôde conter a emoção falando sobre esse passado dele. Olha só como que marca a vida da criança. Imagina uma criança levar essa culpa para sempre. Meu pai e minha mãe se separaram por minha causa. Não faça isso com seu filho, não faça isso com seu filho. Então, como pai ou mãe deve fazer todo o possível para ajudar os filhos a sentirem-se seguros e amados por ambos, ainda que para isso tenha de abrir mão em favor do outro cônjuge de parte de seu poder e autoridade, ainda que muitas vezes você tenha que ceder, é isso que ele está querendo dizer. Muitas vezes você vai ter que ceder, mas pelo bem do seu filho, vale a pena. Muitas vezes são conflitos que nem valeria mesmo a pena entrar nele, só que você entraria para você mostrar que você tem autoridade, você tem poder, que você que manda. Não faça isso. Se não vale a pena, se não é uma coisa que realmente você tem que estar lá, botar firmeza, não faça isso. Veja o que é melhor para o seu filho em primeiro lugar, tá bom? A segunda coisa que ele fala, olha, a primeira foi, não use seu filho como arma em conflitos conjugais. A segunda é, não deixe o seu filho se meter. Não deixe o seu filho se meter na sua relação com seu cônjuge, tá? Se você sentir que seu filho está tentando servir de mediador entre você e seu parceiro, interprete isso como um sinal de que o nível de conflito em sua casa está excessivamente elevado. Se seu filho está tentando fazer uma mediação, é porque a coisa não está boa, tá? Leve isso muito em consideração e não permita que o seu filho fique dando palpites ou falando mal do seu cônjuge, nem nada disso, tá? É muito importante você chegar e explicar para o seu filho o que está acontecendo. Chega e fala para ele, olha, eu sei que é aflitivo ouvir o seu papai e a sua mamãe brigarem, né? Mas às vezes os pais precisam discutir para resolver os problemas. E assegure ao seu filho que você o ama, que isso não tem nada a ver com o amor que você sente por ele. O pai e a mãe amam o filho, isso é conflito do cônjuge com o outro cônjuge, não tem nada a ver com os filhos. E depois mostre a seus filhos que você os ama incondicionalmente. Mostre ao seu filho que ele não é a fonte dos seus problemas. E demonstre, se for criança muito pequena, você vai ter que demonstrar com atos. Né? Chegar, dar um abraço no seu cônjuge, dar um beijo, pegar na mão, resolvemos o conflito, né? Ou às vezes até falar, olha, chamar e falar, ó, nós estávamos resolvendo algo, mas já tá tudo bem, já tá tudo resolvido, para a criança entender o que está acontecendo, né? Senão ela vai achar que é assim que se resolve, de repente briga, fica sem conversar e daí tá tudo resolvido, não é assim que se resolve, né, gente? Ok. Outra coisa bem importante que ele fala, não se deve pedir à criança segredos, tá? Não peça que esconda informações importantes
do outro cônjuge. Hábitos como esse ensinam a criança a não ser sincera em seus relacionamentos familiares e só provam a ela que você e outros membros da família não são de confiança. Além disso, a criança precisa sentir liberdade para falar com os pais sobre qualquer coisa que a incomode sem medo de estar traindo a confiança de um deles. Ok? Ficou claro isso? Não fique pedindo esse tipo de coisa para o seu filho. Olha, não conta para o seu pai o que aconteceu. Olha, não conta para sua mãe. Não, você tem que ter um relacionamento com o seu cônjuge de tal forma que aconteceu alguma coisa, vocês precisam resolver, né? Eu sei que não é tão fácil quanto parece, é muito mais fácil falar do que fazer. Mas, na medida do possível, evite. Terceira coisa, que eu na verdade já falei, avise o seu filho quando os problemas tiverem sido resolvidos, né? Avise verbalmente e avise também através de gestos. Quarta coisa que o autor fala para nós, muito importante, criar redes de apoio emocional para o seu filho. Essa eu acho que é uma parte bem difícil, porque muitas vezes a gente tenta esconder, né, que a nossa família está passando por dificuldade, você não quer se abrir com os outros. Eu percebo isso que é bem difícil mesmo, porque algumas pessoas que vêm conversar comigo, pelo fato de eu ter o canal, pelo fato de eu estar falando sobre isso, né, muito timidamente algumas pessoas chegam e falam, ai Ju, eu queria um conselho. E aí, conforme você vai falando, você vai conversando com a pessoa, você vai percebendo que existem mais conflitos e conflitos, que a pessoa não se abre com ninguém, nem com terapeuta, nem com ninguém, já pela vergonha, né? De, nossa, minha família tá passando por isso. Por que a gente sente vergonha? Porque a família de todo mundo parece perfeita, né? Quando você olha lá os vídeos, as fotos, todo mundo feliz, sorrindo, bonito, né? Todo mundo parece que tem a vida perfeita. E de repente você fala, nossa, meu filho tá gritando comigo, tá batendo no irmão, tá falando palavrão, tô tendo dificuldade em alimentar e tal. O que vão pensar de mim? Vão pensar que eu não sou uma boa mãe? Ou o pai, né, de repente pode ter também esse tipo de pensamento, geralmente isso é mais de mãe. Mas se abra, chega e fala para a professora do seu filho, olha, nós estamos tendo uma dificuldade, nós estamos passando por um período meio conturbado, tem como você dar uma atençãozinha especial para ele, né? Às vezes ele vai reagir de uma forma um pouco agressiva, mas já deixa a par as pessoas que convivem com o seu filho do que está acontecendo, porque de repente elas podem ajudar também. Eu sei, pode sair fofoca, podem sair falando mal de você, pode, mas também podem ajudar seu filho, que é o mais importante. O que será que importa mais? A sua reputação, a sua imagem ou o emocional do seu filho? De repente pode até surgir a resolução do problema de uma fonte que você menos espera, de uma pessoa que você acha que ia te atacar, de repente ela te ajuda, né? Mas isso só vai acontecer se você abrir a boca, se você falar pelo que você está passando. Se você não falar, nada disso vai acontecer, né? Todo mundo vai continuar achando que sua vida é um mar de rosas. Use o treinamento da emoção na discussão dos problemas conjugais. Use todas aquelas ferramentas que nós falamos até agora na discussão dos seus problemas conjugais, tá? Se você não tá bem nesse momento, espera um momento melhor. Mesma coisa que aplica para o seu filho, aplica para o seu cônjuge, né? Tenta se colocar no lugar da pessoa, tenta ver por que ela agiu dessa forma, fala para ela, faça a pessoa entender que você está entendendo o que ela está dizendo, que você está entendendo o que ela está sentindo, que você se preocupa com ela, que você quer se conectar com ela, que você não está julgando, que você não está criticando, que você não está se defendendo, contra-atacando, entende? Faça uma trégua e aplique todas essas ferramentas e tente buscar soluções para todos esses conflitos que surgirem, tá bom? E por último, fique ligado nos detalhes da rotina do seu filho. Veja onde ele está indo, com quem que ele está ficando, quais são as coisas que ele está fazendo, quais são os colegas, né? Qual é, sei lá, as atividades que ele gosta. Esteja envolvido na vida do seu filho. Não deixe ao léu, tô passando por dificuldade conjugal, então meu filho tá não sei aonde, minha filha foi para casa da amiga, não sei o que tá fazendo, não sei com quem tá conversando, não sei se saiu de lá, foi para outro lugar, não sei de nada. Esteja atento à rotina do seu filho, tá bom? Pode ser um preço muito alto a se pagar se você não fizer isso. Eu sei que tudo isso que eu falei parece muito bonito na teoria, só que na prática é bem difícil de aplicar. Eu sei de tudo isso, tá bom? Não tô falando para você que é tudo muito fácil e simples. Pode até ser simples, mas não é fácil. Mas tendo as ferramentas, fica mais fácil da gente aplicar, não é verdade? Se você chegou até aqui,
Deixa o seu like, se você tá gostando, se inscreve no canal e manda essa mensagem para outras pessoas que também podem estar passando pela mesma dificuldade que você, tá? E se importe com o outro. Pergunte para o outro. Gente, eu passei por uma fase da minha vida onde eu era alheia a tudo. Depois que eu tive meus filhos, eu passei a me importar mais com o outro, porque as dificuldades que eu passei, eu não quero que o outro passe. De repente, uma palavra que eu poderia ter ouvido e poderia ter me aliviado o fardo, eu posso falar para outra pessoa, porque eu já passei por isso. E hoje em dia, né, você pode até achar que eu sou, nossa, se mete na vida dos outros, me meto na vida dos outros. Só que eu me meto diretamente. Se eu vejo que uma pessoa está passando dificuldade, eu ligo para a pessoa. Eu não ligo para o amigo da cunhada, da avó, da tia, da irmã, da vizinha, para perguntar o que aconteceu. Eu ligo para a pessoa e pergunto. Muitas vezes a pessoa pode se sentir invadida. É um risco que a gente corre, né? Mas a maioria esmagadora das vezes a pessoa se sentiu acolhida quando eu liguei, perguntei, falei, você está passando por essa dificuldade? Posso ajudar em alguma coisa? Vamos conversar sobre isso? E aí eu aprendo tanto com isso, gente, de verdade, eu mais aprendo do que ensino. Na verdade, ensinar, né? A gente não ensina, a gente só aprende. E a outra pessoa pode aprender comigo, e eu posso aprender com outra pessoa, e juntos a gente pode tornar o fardo um do outro um pouquinho mais leve, tá bom? É isso que eu tenho para hoje. Muito obrigada por estar aqui comigo novamente. Um beijo e até a próxima.